Tudo começou como um dia normal. Sou cirurgião, para ser exato, e sempre fui uma pessoa de ciência. Milagres, vida após a morte, experiências extracorpóreas. Tudo isso me parecia fantasia. Histórias para assustar crianças ou consolar aqueles que perderam um ente querido. Mas tudo mudou naquele dia, o dia em que acordei no necrotério. E ainda estou em choque pelo que vi no outro mundo. Não sei como explicar, mas sei que o que vivi não foi um sonho nem uma alucinação. Foi real, tão real quanto o ar que respiro. Naquele dia, como qualquer outro, eu estava no hospital, terminando uma longa jornada de cirurgias. Lembro que me sentia cansado, mas feliz. Eu havia conseguido salvar um paciente em uma operação complicada, e isso sempre me enche de satisfação. No entanto, algo não estava certo. Senti uma dor no peito que não podia ignorar. Atribuí ao estresse, à falta de sono, a qualquer coisa menos ao que realmente era: um infarto. A dor intensificou-se até que já não pude suportá-la. A última coisa que lembro é de cair no chão, ouvir as vozes dos meus colegas gritando meu nome, e então, nada. Quando recobrei a consciência, não estava na sala de operações. Não estava em nenhum lugar que pudesse reconhecer. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Um silêncio absoluto, como se o mundo inteiro tivesse parado. Então vi meu corpo. Sim, meu próprio corpo. Estirado em uma mesa fria de metal, cercado por médicos que falavam baixo. Um deles balançou a cabeça e disse: "É tudo. O paciente faleceu." Ouvir essas palavras foi como um soco no estômago. Queria gritar que estavam enganados, que eu ainda estava aqui. Mas não conseguia me mover. Não conseguia falar. Meu coração havia parado de bater, mas minha mente ainda funcionava. Era como se eu estivesse preso em um limbo, ciente de tudo, mas incapaz de interagir com o mundo. Nesse momento, algo mudou. De repente, já não estava na sala de operações. Vi-me flutuando, como se tivesse sido arrancado do meu corpo e levado a outro lugar. Não podia sentir meu corpo, mas sabia que ainda era eu. Era uma sensação estranha, como se minha essência, minha alma, tivesse sido separada de tudo o que é físico. A primeira coisa que pensei foi: isso é a morte. Mas não sentia medo, pelo menos não no começo, apenas confusão. Como podia ser que ainda estivesse consciente se meu corpo já não funcionava? Então, tudo escureceu. Não era uma escuridão normal como a que você experimenta ao fechar os olhos. Era algo mais profundo, mais denso. Era como se eu tivesse caído em um abismo. No entanto, não conseguia ver, não conseguia sentir, mas sabia que ainda existia. Era uma paradoxa. Estava consciente da minha própria existência, mas não tinha como interagir com nada. Perguntei a mim mesmo se esse era o fim. Se esta escuridão era tudo o que restava depois da morte. Mas algo dentro de mim dizia que não, que isso era apenas o começo. De repente, a escuridão começou a se dissipar. Não foi gradual. Foi como se alguém tivesse acendido uma luz no meio do nada. No começo, era tão brilhante que me doía, mesmo que eu não tivesse olhos para sentir a dor. Era uma luz branca que envolvia tudo. Aos poucos fui me acostumando a ela e, quando consegui, senti algo que não havia sentido há muito tempo. Paz. Uma paz absoluta, como se todas as minhas preocupações, medos, dúvidas tivessem se dissolvido naquela luz. Era como se aquela luz fosse a fonte de tudo que é bom, de tudo que importa. Enquanto flutuava naquela luz, comecei a ver coisas. Não eram imagens nítidas, mas sim sensações, emoções. Vi a minha família, meus amigos, meus pacientes. Não os via com meus olhos,
mas com minha mente. Era como se eu pudesse sentir suas emoções, seus pensamentos. Vi minha esposa chorando, meus filhos confusos, e quis consolá-los, mas não consegui. Era como se estivesse preso em uma bolha, observando o mundo de fora, mas sem poder interagir com ele. Então, algo mudou novamente. A luz começou a tomar forma e de repente me encontrei num lugar que não conseguia descrever com palavras. Era como se estivesse no meio de um universo em miniatura, cercado de partículas que brilhavam e se moviam em padrões que eu não conseguia entender. Era caótico, mas belo. Percebi que aquelas partículas eram átomos, moléculas, os blocos de construção de tudo que existe. E naquele momento entendi algo que nunca havia compreendido antes. Tudo está conectado. Tudo, desde a menor partícula até a maior galáxia, está unido por algo que não podemos ver, mas que está ali. Enquanto observava aquele caos belo, senti que algo me chamava. Era como se uma voz, não uma voz audível, mas uma presença, estivesse me guiando. Não sei como explicar, mas sabia que aquilo era algo maior do que eu, algo que eu não poderia entender completamente. Senti-me atraído por ela como se fosse o centro de tudo o que existia. E naquele momento soube que não estava sozinho, que nunca havia estado. A presença que senti não era ameaçadora. Ao contrário, emanava uma calor que me envolvia completamente. Era como se aquela luz, aquela energia soubesse tudo sobre mim. Cada pensamento, cada ação, cada emoção que tive em minha vida. E ainda assim, não senti julgamento, apenas uma aceitação absoluta. Era como se aquela presença me dissesse sem palavras que tudo estava bem, que tudo tinha um propósito, até mesmo as coisas que eu não entendia. Enquanto flutuava naquele espaço, comecei a ver flashes da minha vida. Não era como lembrar. Era como reviver cada momento, mas de uma perspectiva completamente nova. Vi minha infância, meus dias de estudante, meus primeiros anos como médico. Vi as vezes que ajudei os outros, mas também as vezes que falhei, as vezes que não estive lá quando alguém precisava de mim. E em vez de sentir remorso, era como se cada ação, cada decisão, fosse parte de um todo maior, um tecido complexo que eu não podia ver completamente, mas que fazia sentido em algum nível que minha mente não conseguia compreender. O mais surpreendente era que não havia tempo. Não havia um antes ou um depois. Tudo acontecia ao mesmo tempo. Minha vida não era uma linha reta, mas um holograma, um todo completo que eu podia ver de todos os ângulos. Nesse holograma, vi conexões que nunca tinha notado. Vi como uma pequena decisão que tomei anos atrás afetou alguém que eu nem conhecia. Vi como minhas ações, boas e más, criaram ondas que se espalhavam além do que eu poderia imaginar. Em aquele momento, entendi algo que nunca havia considerado antes. A vida não é apenas o que fazemos, mas também o que deixamos nos outros. Cada palavra, cada gesto, cada ato de bondade ou de egoísmo tem um impacto que vai além de nós mesmos. E embora nem sempre possamos ver esse impacto, ele está lá, tecido na trama da existência. Enquanto refletia sobre isso, a presença que me cercava começou a mudar. A luz tornou-se mais intensa e senti que algo se aproximava. Não era algo físico, mas uma espécie de energia, uma força que eu não conseguia descrever em palavras. Era como se o universo inteiro estivesse se concentrando naquele momento, naquele lugar. E então aconteceu algo que nunca vou esquecer. De repente, me vi envolto em uma espécie de vórtice, uma espiral de luz e energia que me levou através de algo que só posso descrever como um portal.
Não sei como mais explicar. Não era como nos filmes, não havia um buraco no espaço ou algo do tipo. Era mais como se a própria realidade tivesse se dobrado e eu tivesse sido arrastado através daquela fenda. Quando saí do vórtice, me encontrei em um lugar que não consegui descrever com palavras. Era como se eu estivesse no meio de um oceano de estrelas, mas não eram estrelas como as que conhecemos. Eram pontos de luz brilhando em diferentes cores, cada um com sua própria vibração, sua própria energia, e no meio de tudo isso havia algo que só posso descrever como um núcleo, um centro de luz tão brilhante que era quase impossível olhar diretamente para ele. Esse núcleo era a fonte de tudo. Eu soube disso no instante em que o vi. Era como se toda a energia, toda a vida, toda a existência emanasse daquele ponto. Naquele momento, senti uma conexão tão profunda com tudo o que existia que lágrimas começaram a brotar dos meus olhos. Embora não tivesse um corpo físico para chorar, era como se finalmente tivesse encontrado o lar que não sabia que estava procurando. Mas então, algo mudou. A luz começou a desaparecer e senti algo me puxando para trás. Eu não queria ir embora. Não queria deixar aquele lugar de paz e compreensão, mas não tinha controle sobre o que estava acontecendo. Era como se uma força invisível estivesse me arrastando de volta para a escuridão, para o mundo que havia deixado para trás. De repente, tudo ficou negro. Não era a mesma escuridão densa que tinha experimentado antes, mas algo mais frio, mais vazio. Senti que caía, como se estivesse sendo arrastado para um abismo sem fim. Queria gritar, mas não tinha voz. Queria lutar, mas não tinha corpo. Era como se estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Então, senti uma dor tão intensa que não consigo descrevê-la com palavras. Era como se cada célula do meu corpo estivesse sendo destroçada, como se minha alma estivesse sendo rasgada em pedaços. No meio daquela dor, ouvi uma voz. Não era uma voz suave e reconfortante como a que tinha sentido antes, mas sim uma voz fria, mecânica. Era a voz de um médico, e o que ele dizia congelou meu sangue. Preparem-se para a autópsia. Ouvir essas palavras foi como um golpe de realidade. Preparem-se para a autópsia! Eu não conseguia acreditar. Como era possível? Eu estava consciente, podia ouvir, podia sentir, mas meu corpo já não respondia. Eu estava na morgue, e os médicos estavam prestes a me abrir, como se eu fosse mais um caso, um cadáver sem vida. Queria gritar para eles pararem, que ainda estava aqui, que não estava morto, mas não conseguia me mover. Não conseguia falar. Era como se estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguisse acordar. Senti o frio do metal da mesa contra o que restava da minha consciência. Ouvi o som dos instrumentos cirúrgicos, o tilintar dos bisturis, o crepitar das luvas de látex. Cada som era como uma martelada na minha mente, me lembrando do que estava prestes a acontecer. Queria lutar, queria me mover, mas não tinha controle sobre nada. Era como se minha alma estivesse presa em um corpo que já não lhe pertencia. Então, senti algo que nunca esquecerei. Uma dor aguda, como se alguém estivesse cortando meu peito. Era a incisão. O médico havia começado a autópsia. Queria gritar, mas não conseguia. Queria chorar, mas não tinha olhos. Era como se estivesse experimentando o pior tipo de tortura. Consciente de tudo, mas incapaz de fazer algo para parar. Mas então, algo incrível aconteceu. De repente, senti um sobressalto, como se algo dentro de mim tivesse despertado. Não sei como explicar, mas foi como se meu corpo, meu verdadeiro corpo, tivesse reagido ao que estava acontecendo.
Abri os olhos. Não sei como consegui, mas consegui. E a primeira coisa que vi foi a expressão de surpresa do médico, que estava prestes a continuar com a autópsia. Seus olhos se abriram como pratos e sua mão parou no ar, segurando o bisturi como se fosse uma arma. "Meu Deus!" exclamou, retrocedendo um passo. "Ele está vivo!" Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Estava vivo. Como era possível? Eu tinha estado na morgue, tinha ouvido como declaravam minha morte, tinha sentido o frio do metal contra minha pele. Como eu poderia estar vivo? Mas não tinha tempo para pensar nisso. A dor no meu peito era insuportável e cada respiração era uma luta. Senti que estavam me movendo, que me levavam para outra sala, mas tudo era confuso, como se estivesse no meio de um sonho do qual não conseguia acordar. A próxima coisa que lembro é de estar em uma sala de operações, cercado por médicos e enfermeiros que trabalhavam freneticamente para me salvar. Ouvi vozes ordens, o som das máquinas que monitoravam meu coração, mas tudo parecia distante, como se eu estivesse assistindo a tudo de fora. Eu sabia que estava vivo, mas não conseguia sentir meu corpo, não conseguia me mover, não conseguia falar. Era como se minha mente e meu corpo estivessem desconectados. Enquanto os médicos trabalhavam, minha mente começou a divagar. Lembrei de tudo o que tinha visto, tudo o que tinha sentido naquele outro lugar, naquele espaço entre a vida e a morte. A luz, a paz, a conexão com tudo o que existia. Mas teria sido real? Ou foi apenas uma alucinação? Um sonho criado pela minha mente em um último esforço para me apegar à vida? Eu não sabia, mas uma coisa era certa. Eu não era mais a mesma pessoa. Algo em mim tinha mudado, algo profundo, algo que não podia ignorar. Depois do que pareceu uma eternidade, os médicos conseguiram me estabilizar. Disseram que eu havia sofrido uma parada cardíaca, que meu coração havia parado de bater por vários minutos, mas que, por algum motivo, eu havia voltado à vida. Não podiam explicar. Não havia uma razão médica clara para o que acontecera. Para eles era um milagre. Para mim era uma confirmação de que o que eu havia experimentado era real. Quando finalmente pude falar, a primeira coisa que fiz foi perguntar pela minha família. Eu precisava vê-los, precisava ter certeza de que estavam bem, mas também precisava contar a eles o que havia vivido, o que havia visto. Eu sabia que não iriam acreditar em mim, que pensariam que eu estava louco, mas não importava. Eu precisava dizer. Minha esposa foi a primeira a chegar. Quando ela entrou no quarto, vi o medo em seus olhos, a preocupação que carregava desde que recebeu a notícia da minha morte. Ela me abraçou com força, como se tivesse medo de que eu desaparecesse novamente. E então eu contei tudo a ela. Falei sobre a luz, sobre a paz, sobre a conexão com tudo o que existe. Falei sobre a autópsia, sobre a dor, sobre o momento em que abri os olhos e vi a expressão de choque do médico. E, embora eu não pudesse explicar tudo, mesmo sem ter todas as respostas, sabia que ela me acreditou. Mas nem todos foram tão compreensivos. Quando comecei a falar sobre minha experiência com outros médicos, com amigos, vi a dúvida em seus olhos. Alguns pensavam que havia sido uma alucinação causada pela falta de oxigênio no meu cérebro. Outros acreditavam que eu estava inventando a história para chamar a atenção. Mas isso não importava. Eu sabia a verdade. Sabia que havia estado naquele outro lugar, que tinha visto algo que a maioria das pessoas nunca veria. E então decidi fazer algo que nunca antes havia considerado. Decidi deixar minha prática médica. Não podia voltar a ser o mesmo cirurgião que era antes. Eu havia visto demais, sentido demais.
Sabia que meu propósito não era mais salvar vidas em uma sala de cirurgia, mas compartilhar o que havia aprendido, ajudar os outros a entender que a vida é mais do que vemos, que há algo além dessa existência. Assim, me tornei sacerdote. Não foi uma decisão fácil, mas era o certo a fazer. Agora passo meus dias conversando com pessoas que perderam seus entes queridos, que têm medo da morte, que buscam respostas. E embora eu não tenha todas as respostas, digo a elas o que sei, que a morte não é o fim, que há algo mais, algo belo, algo que não podemos entender completamente, mas que está lá nos aguardando. Desde aquele dia na morgue, minha vida tem sido uma jornada constante de descoberta e transformação. Já não sou o mesmo homem que era antes, o cirurgião cético que acreditava que a ciência explicava tudo. Agora sei que há mistérios que vão além do que podemos medir ou entender, e que a morte não é o final, mas apenas uma etapa em uma jornada muito maior. Uma das coisas mais difíceis de assimilar foi o fato de que eu havia voltado depois de experimentar aquela paz, aquela conexão com tudo que existe. Voltar a este mundo repleto de dor, conflitos e dúvidas foi um choque no início. Me senti perdido, como se não pertencesse a esse lugar. Mas depois entendi que eu havia retornado por uma razão. Não foi um acidente. Não foi uma casualidade. Havia algo que eu deveria fazer, algo que eu deveria compartilhar. Comecei a escrever sobre minha experiência, a falar em conferências, a compartilhar minha história com qualquer um que estivesse disposto a ouvir. No começo, muitas pessoas mostraram-se céticas, afinal de contas, como poderia um homem de ciência, um médico, falar sobre coisas como a vida após a morte, a alma, o além? Mas à medida que mais pessoas ouviam minha história, começaram a se abrir, a fazer perguntas, a buscar respostas. E embora eu não tivesse todas as respostas, o que eu tinha era uma certeza. A vida não termina com a morte. Uma das perguntas mais comuns que me faziam era: o que há depois? O que nos espera? E minha resposta sempre era a mesma: depende de você. O que vi, o que senti, me mostrou que nossas ações, nossas decisões têm um impacto que vai além desta vida. Não se trata de acreditar em um céu ou um inferno, mas de entender que somos parte de algo maior, algo que não podemos ver, mas que está lá, conectando todos nós. Também me perguntavam sobre o medo. Como você superou o medo da morte? Eles diziam. E a verdade é que eu não superei. Simplesmente deixou de importar. Quando você entende que a morte não é o fim, que é apenas uma transição, o medo perde seu poder. Claro, ainda há um instinto natural de sobrevivência, um desejo de viver, de experimentar, de amar. Mas o medo do desconhecido, do que há além, desapareceu. No entanto, nem tudo foi fácil. Houve momentos em que duvidei de mim mesmo, em que me perguntei se tudo aquilo tinha sido real ou se era apenas uma ilusão criada pela minha mente. Mas então eu lembrava da luz, da paz, da conexão. Lembrava como me senti naquele lugar, como tudo fazia sentido, como tudo se encaixava. E eu sabia, no fundo do meu ser, que aquilo tinha sido real. Um dos momentos mais impactantes após meu retorno foi quando me reuni com a família do meu vizinho. Lembrei que durante minha experiência tinha visto seu bebê recém-nascido chorar sem consolo. Naquele momento, não pude fazer nada, mas quando voltei, soube que precisava ajudar. Eu contei a eles o que havia visto, o que havia sentido, e embora a princípio tivessem se mostrado céticos, decidiram levá-lo ao médico. Aconteceu que o bebê tinha uma condição que eles não haviam detectado, e graças a isso, puderam tratá-lo a tempo. Para mim, isso foi mais uma confirmação de que o que vivi não havia sido um sonho.
Hoje, minha vida é muito diferente do que era antes. Agora não passo meus dias em um centro cirúrgico, mas em uma igreja, conversando com pessoas que buscam consolo, que buscam respostas. E embora eu não tenha todas as respostas, o que eu tenho é uma certeza. A vida é um presente. E cada momento, cada decisão, cada ato de amor tem um significado que vai além do que podemos entender. Às vezes as pessoas me perguntam se eu voltaria àquele lugar, se eu escolheria ficar lá em vez de voltar. E a verdade é que eu não sei. Aquele lugar era lindo, era compreensão. Mas este mundo, com toda a sua dor, seus conflitos e suas dúvidas, também tem beleza. Aqui é onde podemos amar, onde podemos crescer, onde podemos fazer a diferença. E talvez esse seja o verdadeiro propósito da vida. Aprender, crescer e, acima de tudo, amar. Então, se há algo que eu quero que você lembre da minha história, é isso. Não tema a morte, mas também não a deseje. Viva cada momento como se fosse um presente. Porque realmente é. Ame aqueles que estão ao seu redor, pois o amor é a única coisa que realmente importa. E lembre-se de que, não importa o que aconteça, você não está sozinho. Estamos todos conectados. Todos fazemos parte de algo maior, algo que não podemos ver, mas que está lá, nos guiando, nos sustentando, nos amando. E se algum dia você se encontrar em um lugar escuro, se algum dia sentir que não há esperança, lembre-se da minha história. Lembre-se de que a luz está lá esperando por você, pronta para guiá-lo de volta para casa. Porque no final, é isso que somos, luz. E a luz nunca se apaga.